Pai, agradecemos a Ti por Tua palavra. Não é uma palavra qualquer. É a palavra que muda tudo para aquele que crê. Muda tudo. Assim, ajude-nos nesta hora que possamos aprender contigo. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. João capítulo 4. Eu vou repetir um pouquinho da coisa da semana passada e vamos continuar. Se lembra que a semana passada, nesse capítulo 4, nós mostramos como é que Jesus entra na vida da pessoa, onde a pessoa está. Ele desfaz de toda a religiosidade da pessoa e passa a pessoa para dentro da condição espiritual dele, que foi a mulher de Samaria. Então nós vamos começar a ler no versículo 26. 26. João 4, 26. Disse Jesus à mulher: Eu o sou, eu que falo contigo. Quer dizer, eu sou o Cristo, eu que falo contigo. Neste ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Agora o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A chave dessa parte do capítulo 4 está nesse último versículo que acabei de ler, verso 42. E a chave de todo este ensinamento que nós vamos desenvolver hoje é esta. Disseram: Temos ouvido e sabemos. Verso 42. Temos ouvido e sabemos. Ouviram o quê? Ouviram a palavra dele. Foi a palavra dele que mudou a mulher. E é a palavra dele que muda todos os homens da situação de morte em que vivem para a situação de vida em que Cristo nos trouxe. E então, eu quero que vocês me acompanhem, porque a palavra de Deus muda tudo para nós. E como é que isso? Porque se nós pudermos ouvir a palavra dele, nós também seremos mudados. Porque quando eles falam,
Temos ouvido e agora sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo. Antes dessa palavra, eles não creram nele. Acharam que ele é um homem qualquer. Mas agora, ouvindo o que ele dizia, aquela própria palavra mudou toda a ideia deles e então eles passaram de morte para a vida. Mas agora, para eu poder mostrar a vocês isso na prática de todo dia, nós vamos voltar para o primeiro capítulo de João. Os primeiros versículos desse evangelho. A partir do primeiro versículo. Então, João 1:1. No princípio era o Verbo. Quando nós estudamos a língua portuguesa na escola primária, ou não sei onde que ensina isso não, mas na escola, uma das primeiras coisas que eles nos ensinam é a classificação das palavras. Você tem adjetivos, você tem advérbios, etc. Você tem substantivos, mas a classificação mais importante é o verbo. Por quê? O verbo chama-se palavra de ação. Ou seja, se eu dizer vem, eu estou anunciando uma mudança. A pessoa sai de onde está e vem para mim. Se eu dizer vai, eu estou saindo de onde eu estou, indo para outro lugar. De forma que verbo é uma palavra que indica ação. Agora observe, eu vou mudar a palavra verbo para palavra de ação. E você vai observar bem como é que é. Primeiro versículo de novo, do primeiro. No princípio era a palavra de ação, Jesus. E a palavra de ação estava com Deus. E a palavra de ação era Deus. Então não observe. Não vou observar. Continue lendo. A palavra de ação, verso 2, estava no princípio com Deus. Por que ele disse estava no princípio com Deus? Porque nesse momento ele estava na terra, Jesus. Né? Ele não estava lá na glória. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra de ação. E sem a palavra de ação, nada do que foi feito se fez. A vida estava na palavra de ação. E a vida era a luz dos homens. Será que está dando um pouco para você começar a entender onde que eu estou querendo ir? Jesus é a palavra de ação que criou tudo no princípio. Tudo que nós vemos é produto dele, da palavra de ação. E essa palavra de ação deixou a glória do céu e veio aqui, viveu entre nós como um homem comum, mas não perdeu seu poder como a palavra de ação. Ele viveu aqui 3 anos, ministrou a palavra de ação para aquela mulher no capítulo 4, mudou a situação dela. E então, quando vieram os outros homens, eles também igualmente foram mudados. Nunca mais foram os mesmos. E toda a pessoa que ouvir, aceitar, receber no íntimo
A palavra de ação, que é Jesus Cristo, a sua palavra tem o poder de mudar totalmente a nossa condição de vida. Deixa eu voltar a falar de novo. Eu vou ler novamente o primeiro versículo do capítulo 1. Ver se vocês estão entendendo bem. Eu quero ver se a ficha cai, né? João 1:1. Eu estou mostrando aos irmãos que verbo na estrutura ou classificação gramatical é a palavra de ação, né? Ela significa uma ação. Então observa eu vou substituindo a palavra verbo por a palavra de ação. No princípio era a palavra de ação. E a palavra de ação estava com Deus. E a palavra de ação era Deus. A palavra de ação estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra de ação. E sem a palavra de ação, nada do que foi feito se fez. Deixa eu abrir uma parêntese aqui. Sem a palavra de ação em seu coração, sem a palavra de ação em nossa vida, nada acontece. É todo um esforço de balde. Nada muda. As pessoas procuram por seus próprios esforços entrar numa vida em Deus, vamos dizer, mas não tem jeito, não tem como. Quando eu estava em Lins, chegou um irmão muito perturbado, porque ele tinha feito uma coisa muito ruim. E ele falou: Bernardo, eu estou preocupado porque eu estou com medo que a minha esposa vai descobrir. Claro que ele vai descobrir. Se ele tiver medo, o que foi que Jó disse? A coisa que eu temi me sobreveio. Então nunca deixa espaço nenhum no seu íntimo por medo nenhum. Porque eu considero medo como um cavalo preto que o diabo monta e entra para te destruir. Entendeu? Mas o que eu estou querendo frisar aqui eu estou considerando o capítulo 1 de João, os primeiros versículos, para explicar uma situação no capítulo 4. No capítulo 4, os samaritanos disseram à mulher: mulher, foi muito bonito o que vocês falaram desse homem aqui, mas já agora nós ouvimos a palavra dele. E agora temos ouvido e sabemos que verdadeiramente este é o Cristo. É o versículo 42 do capítulo 4. Então eu estou procurando mostrar a você que quando se fala de verbo no primeiro versículo, será que está me seguindo? Primeiro versículo de João 1, quando se fala de verbo, está falando, vamos dizer em termos gramaticais, de verbo, é uma palavra de ação. E a palavra de Deus é a palavra de ação em nossa vida, que tem poder para mudar qualquer e toda situação. Alguém tem pergunta? Eu estou procurando frisar aqui a importância de prestarmos atenção na palavra. Vamos voltar para o capítulo 4 de novo. E como a senhora disse, mudança, em nosso inglês nós chamamos o verbo gramatical, aquele que você está se tornando aquilo, quer dizer, você pode passar de um estado para outro estado. Como eu expliquei no início, vem. Quando eu falo vem,
Essa palavra indica que a pessoa vem de lá para cá, de um lugar para outro. Se eu falar vai também, é de um lugar para outro. Ou seja, mudança. E o que mudou a mulher de Samaria foi justamente o que Jesus foi falando com ela. Olha, uma coisa necessitamos entender: a ação de Deus em nossa vida não agride em nada, não força a barra em nada. Se você der atenção na palavra de Deus, continuamente Ele está operando em você. E num ensinamento que eu tenho aí, que posteriormente vocês podem ver, eu digo assim, talvez pareça esquisito dizer isso. Você somente descobre o quanto Deus está trabalhando em você no momento que você rebela contra aquilo. Quando você rebela, você entra em pânico ou condenação imediata e diz: o que foi? A paz foge. Porque durante todo aquele tempo de paz no seu interior, o Espírito Santo está alimentando e instruindo você. Você está sendo fortalecido no seu espírito. Mas quando você rebela, eu não sabia. Compreende o que estou dizendo? O que eu quero frisar é que a ação da palavra não é agressiva. Ela é muito em paz, muito, de certa forma, podemos dizer lento. Eu não sei exatamente o versículo agora, mas em Isaías diz assim. Não, eu posso até te ver. Vai para Isaías 28. Eu posso lhe mostrar como é que funciona essa palavra dentro de você toda hora. Isaías 28. 28. Isaías 28. Verso 9. Isaías 28, 9. A quem, pois, se ensinaria o entendimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados, aos que forem afastados dos seios maternos, ou seja, a criancinhas? Porque o entendimento, a instrução é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra. Quando ele fala regra aqui, não são aquelas ordenanças de obediência, não. As regras são as normas estabelecidas no Espírito dentro de você. Um pouco, eu gosto dessa última parte, um pouco aqui, um pouco ali. Entendeu o que estou dizendo? Assim que a palavra de Deus nos instrui, assim que a palavra de Deus nos dá entendimento, pouco a pouco. E se você continuar, no próximo versículo, ele fala da oração em línguas. Ele fala assim, verso 11, pelo que? Por causa desse processo. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Depois ele continua dizendo, mas eles não quiseram ouvir. E quantas pessoas você conhece que não querem ouvir? Eles querem saber de tudo, mas não de oração em línguas. Não, isso não. Aceita qualquer coisa, mas quando você fala em oração em línguas, eles fecham. Não fecha? Compreende? É dessa forma. Quando nós iniciamos, as pessoas iam saindo assim, dizendo,
Irmão Bernardo, você fala muito de oração em línguas, mas eu não sei orar em línguas. Eu disse, eu também não. Eles me olham estranho assim, ele deve ser totalmente louco. Oração em línguas não é a gente que faz. Observe, Deus enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Eu pergunto a você, Deus é mudo? Não, ele não é mudo. Então ele usa linguagem, não é? Né? Quem não é mudo fala, não fala? Quantas vezes se fala aqui, se fala que Deus fala? Qual é a língua de Deus? Português? Inglês? Russo? Hebraico? Não, essas línguas são de homens, mas Deus tem a língua dele. Acontece o seguinte, eu apenas empresto a minha língua para o Espírito Santo. O que sai, eu não tenho problema, porque eu não faço isso aqui. É uma expressão do Espírito Santo dentro de mim. Vai para Romanos capítulo 8 e eu mostro a vocês isso. A promessa de Deus só vigora quando o Espírito Santo imprime ele dentro de você. Simplesmente repetindo não é nada. Tá? Justamente. Você entra naquilo, diz, oh, obrigado Deus, eu vivo de acordo com o que ele fala aqui. Nós tivemos, eu posso lhe explicar isso para mostrar isso um pouco melhor. Há pessoas que dizem que você confessar a palavra que é repetir versículos. Nós estávamos em Campo Grande e veio um pastor e ele disse para mim, olha, meu filho está no hotel, ele está morrendo de câncer. E olha, tem meses que nós estamos confessando a palavra, irmão Bernardo. E não funciona, não tem nada, ele ficou pior ainda. O que está? O senhor vem aqui no hotel orar conosco? Eu disse, vou. Tá bom. Então eu fui para o hotel dele, esse irmão. Ele me recebeu no saguão do hotel para me instruir no que eles estavam fazendo. Para eu não balançar o barco. Claro, ele queria que fosse dessa forma. Ele disse, irmão, nós temos uns rolos, sabe aqueles rolos de limpar pratos que você tem, um rolo comprido assim, esse aí. Ele disse, eu tenho um, ele tem outro. E nós escrevemos todos os versículos. E então a gente fica, e nós dois confessamos a palavra. Começamos aqui, e abrindo o rolo, e lá vai falando, e vai falando, vai falando. Igual que eu acho que antigamente os rolos do Velho Testamento foram assim, ele pensou que era isso. Pastor de igreja. Tem feito doutorado, teologia, tudo. Fazendo isso. Eu disse, irmão, isso não leva a nada, irmão. Não é assim. Isso chama-se vã repetição. Não é por falar isso aqui que você vai ser ouvido. O que você precisa é crer na palavra que você escreveu e viver de acordo com ela. Bom, ele não entendeu muito, então veio para a reunião e fizeram umas orações e disse que o filho saiu da cadeira de rodas e andou, eu não sei o que mais, e eu fiquei assim, quietinho. Depois eles foram embora. Quando chega numa grande rio ali, ele pegou a cadeira de rodas do filho e jogou no rio. E disse, graças a Deus, ele está restaurado. Foram para casa, continuaram lendo seus rolos. Poucos dias depois, ele ligou para mim e disse, irmão Bernardo, meu filho morreu. Eu disse, claro. Você não crê em nada? Eu disse, eu creio sim. Sabe o que eu fiz, irmão? Eu pus o cadáver dele dentro da igreja e tranquei a igreja e fiquei agradecendo a Deus a ressurreição dele. Até que ele começou a chorar mal e eu tinha que soltá-lo para o cemitério. Aí, então observa, filha. O que eu quero dizer, a importância agora, que eu vou mostrar em Romanos 8, a importância do Espírito Santo. Deus não deu-nos o Espírito Santo sem efeito nenhum.
O Espírito Santo é dado para nós porque ele tem uma tarefa. Qual é a tarefa? De guiar-nos a toda a verdade. Olha agora em Romanos 8, que vamos ler, a partir do verso 26. Romanos 8, 26. Também que ele está aqui em cima, porque a razão por que ele fala também, é porque em cima ele está falando que nós, que estamos nesse corpo, estamos gemendo dentro de nós, esperando a glória do céu. Então por isso que ele fala também, porque o Espírito Santo também geme. Então vamos lá. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Essa é a nossa fraqueza. Fraqueza não é doença, não. Fraqueza é não saber orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis ou inefáveis. Ou seja, expressões de força interior que nada tem a ver com nossa mente. Bom, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. E agora esse versículo 28, quase todos vocês sabem de cor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito? Porquanto aos que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Esse é o propósito de Deus. O pessoal na teologia, nas igrejas, diz que o propósito de Deus é que você vai ser um evangelista, ou pastor, ou apóstolo, não sei o que mais. Não. O propósito de Deus é que você seja transformado pelo poder da palavra na mesma imagem de Jesus. Nós somos templos do Espírito Santo. E então, ele vem aqui para fazer o quê? Para nos ajudar, assistir-nos em nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar direito. Mas, quando ele sonda o nosso coração, nós, emprestando a ele a nossa língua, ele intercede ao Pai por nós, com aqueles gemidos que nós não entendemos nada. Nada, porque não é que você não inventa, eu vou fazer assim. Não, você não vai fazer nada, não. Você apenas presta a língua e deixa o som sair. Presta a língua, o que sair, sai. Ela vai desenvolvendo cada vez mais numa linguagem. No início, às vezes, é só um monte de sílabas iguais. Entendeu o que estou dizendo? Não importa o que você... Não presta atenção nisso, não. Compreende? Presta atenção em que você está, porque a oração em línguas é uma ação de fé, como a salvação ou qualquer outra coisa. Tudo se desenvolve em Deus é por fé, não por entendimento. A fé traz entendimento, mas entendimento não traz fé. Entende? Você vai... Paulo diz, no capítulo 1 de Romanos, ele diz assim, que ele agradece a Deus porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e que nele, no Evangelho, se descobre a graça e a grandeza de Deus de fé em fé. Então, eu entendo que a oração em línguas, desculpe o termo, é a coisa mais bem bolada que existe. Só podia ser Deus. Sabe por quê?
porque a gente não tem nenhuma interferência nisso. É o Espírito Santo falando com o Pai, fortalecendo o nosso espírito e dando-nos entendimento. Ou como se diz naquele Isaías 28, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós não sabemos o que Ele fala naquele instante. Você não entende a linguagem que está passando. Mas depois você começa a dizer, oh, agora entendi. Por quê? Porque Deus estava gravando o entendimento aqui. De forma que, filho, é uma ação de fé, simples como criança. Vai no teu quarto, onde não escuta, ninguém escuta nada. Não precisa fazer monte de barulho, não precisa de agitar em nada. Simplesmente empresta sua língua e diz, não sei, Deus. Aí o que sai? Com gratidão a Deus por sua graça e seu amor em Jesus Cristo. Entende? É simples assim, é ato de fé. E quanto mais praticar, quanto mais forte você fica espiritualmente. Bom, primeiro, eu não acredito nada nesse negócio de... Essa coisa de endemoniado é muito... É muita coisa. Em algumas igrejas, quase todo mundo é endemoniado. Não tem isso, não. Compreende? Mas tudo bem. Isso faz muita emoção e etc, etc. Depois tem aqueles outros que o pastor conversa com o demônio, etc. Diz que é, tá, entende? Não tem nada disso, não. Ninguém conversa com o demônio, não. Compreende? Bom, é dessa parte. Mas Satanás combate a oração em línguas, dizendo à pessoa, você inventou isso. Primeira coisa que ele fala, quando você fala em línguas, diz, você está inventando isso. Ou você... Ele fala para todo mundo, filho. Mas ele fala com as pessoas a respeito de salvação. Você não sabe se é salvo, compreende? Você está inventando. Sempre Satanás procura tirar de sua vida na prática o que Deus faz. É claro, claro. A gente tem uma condição. Ou entra em Deus, o que Deus estabeleceu, ou não. Ou escutar o diabo. Um pastor me ligou não sei, lá em cima, Natal, hoje. Disse que ele está muito ruim e tal, e tem uma dor terrível, não sei o que mais. Eu disse, o senhor não tem nada, mas o senhor não crê que não tem. Então, que fica com a sua dor por aí. Porque Isaías disse que Jesus carregou as nossas dores. Então, carregou. Olha, quando o lixeiro passa lá em casa e carrega o lixo, eu não fico com o lixo, não. Carregou, então carregou. Quando Jesus veio em minha vida e carregou o lixo que Satanás tinha posto lá, Jesus carregou tudo. Compreende o que estou dizendo? Temos que entender o que Deus diz é. A respeito dessas coisas que Satanás diz, que você está inventando, ou você está copiando, pode pensar outra coisa. Eu acredito que há pessoas que imitam sim. Porém, a oração verdadeira em línguas é do Espírito Santo. Onde a pessoa erra, eu posso lhe mostrar. Ele disse aqui em Romanos 8, que nós lemos, no versículo 27, me parece, que é o Espírito Santo que sonda o nosso coração e é Ele que intercede por nós. Intercede por nós para quê? Dentro da nossa necessidade e condição. Quando a pessoa ora falsamente em línguas, é quando não é oração em línguas, ele ora falsamente. Eu vou lhe mostrar o exemplo da pessoa que ora em línguas e é falso e não está orando em línguas. O meu irmão ligou para mim e disse, irmão Bernardo, eu orei em línguas para 4 anos, eu não oro mais. Eu disse, não ora mais? Não, por quê, irmão? É porque eu orei em línguas 4 anos para ganhar na loteria esportiva e eu não ganhei até hoje, então eu não vou orar mais. Oração em línguas não é você estabelecendo o objetivo. Você querendo vamos dizer, limusine. Eu quero um limusine de Inglaterra. Não.
Isso não leva a nada. E há pessoas que fazem isso. Isso não é oração em línguas, não tem nada com o Espírito Santo. Então vamos voltar para João 4, porque eu tenho poucos minutos ainda. Então, volta novamente para o... De nada, expõe, filha. Verso 42 de novo, então, de João 4, onde eu disse que é a chave de todo esse capítulo. Verso 42 do João 4. Eu vou tornar a ler. São os samaritanos que tinham ouvido a testemunha da mulher, mas depois ouviram Jesus falar com eles. Os samaritanos disseram à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e agora sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Lembra que eu parti desse versículo para o verbo, a palavra em ação. Quando eles ouviam a palavra que Jesus falava, ouviam direito, aceitaram no seu íntimo, não questionaram o que ele dizia. Eles dizem: agora sabemos uma coisa, porque mudou a situação deles. Igual que mudou a situação da mulher que estava lá para pegar água. Quando nós prestamos atenção no que o Espírito Santo grava da palavra em nosso íntimo, aceitamos isso, isso muda toda a situação, sim. Mas lembre-se que a operação dessa palavra em ação, nesse verbo, é pouco aqui, pouco ali. Lembra que eu falei? Não te agride, não te força nada, não te faz desajustado, nem desequilibrado. É uma operação contínua de Deus dentro de você pelo Espírito Santo. Muito bem. Continua a leitura. 43. Passados 2 dias, partiu Jesus para Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhava que um profeta não tem honras em sua própria terra, que era Judeia. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Agora, essa próxima parte é muito importante. Dirigiu-se Jesus de novo a Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Ele rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ou em outras palavras, se você não vê muitos milagres, diz que eu não vou nisso, eu só quero milagres. Observe. Milagre não muda ninguém, fique sabendo. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra,
de Jesus e ficou. Ficou? Ficou? O que está em sua Bíblia? Partiu. Por que eu ri? Por que eu falei assim? Porque se você ouvir, se você prestar atenção no que o Espírito Santo diz em você, você não vai ficar na condição em que você está. Não tem que ser um versículo da Bíblia. Senhor? Não tem que ser um versículo da Bíblia em si. Pode ser a palavra de entendimento que Deus diz. É o caso aqui. Por dizer, poxa, Jesus disse para aquele moço, vai. E ele foi. Não. Nem pôr as mãos no meu filho, nem nada disso. Por quê? Não discutiu. Fé é assim. A razão por que nós ainda ficamos no estado em que nós estamos, que é muito ruim, vamos dizer, uma coisa no lugar, está muito aquém do que Deus queria em Cristo para nós. Como eu digo, nós somos os favelados do reino ainda. Na periferia, sim. Mas o que Deus quer é que nós avançamos cada dia mais. Mas Ele não tem jeito de fazer mudança em nós, a não ser pela palavra. E nós somos tão preocupados com o corre-corre de todo dia. E principalmente, estamos tão contentes, porque Jesus fez tanta coisa em minha vida, estou bem melhor do que ela e ele. Nós estamos nos comparando com a pessoa do mundo, que não é de Jesus. Sim, sempre. Exatamente, não é isso. Mas por que é isso? Porque ainda nós não sabemos o valor do Espírito Santo em nós. Não é preciso você marcar, eu vou orar em línguas de 6 da manhã até 6h30. Ou eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não. Ora em línguas qualquer hora que você pensar. Durante o dia. Baixinho, só que você está, por exemplo, a mulher está lavando as coisas de louça lá na cozinha, vai orando em línguas um pouquinho. Ora o quanto que quiser. Não tem limite, não tem quantidade, não tem isso. Exatamente, não é uma regra. Porque é a expressão do nosso coração. Agora, eu entendo assim, a sua pergunta, porque eu tenho falado o que Jesus falou de Mateus 6,6. Entra no seu quarto, fecha a porta. Esse momento, quando você fecha a porta e vai com Deus, realmente você está mais atento. A diferença não tem nenhuma diferença na oração em línguas. O que tem diferença é na sua atenção. Quando você não está fazendo nada, está orando em línguas, você está assim, mais dedicado a Deus em termos da situação do momento. Mas isso não invalida, ou quando você está lavando roupa, ou fazendo alguma coisa na cozinha, você ora baixinho em línguas, não. Porque não é você que faz isso. Você está dando condições ao Espírito Santo interceder por você. Agora eu vou fazer uma pergunta muito simples para clarear isto. Você acha que em algum momento da sua vida o Espírito Santo ora melhor ou pior? A oração dele é sempre igual, não? Compreende o que estou dizendo? Então, a qualidade da oração é sempre a mesma, porque é ele que está intercedendo por você. E ele não tem altos e baixos como nós. Bom, deixa eu ver se minha prática de todo dia. Quando eu estou lá em cima e eu tenho alguma coisa que é difícil, surge alguma coisa, ou eu não tenho entendimento,
Por exemplo, eu estou preparando, vamos dizer, um dos ensinamentos. Eu chego a um ponto que quando eu estou preparando os ensinamentos, eu vou de acordo com o que Deus está me dizendo aqui dentro. Então, se em determinado momento eu estou fazendo e eu não tenho aquela palavra dentro de mim, compreende? Eu não continuo, não. Eu deixo aquilo ali e eu vou orando para lá, para cá. Dentro do apartamento ou lá fora no quintal, orando em línguas um pouco. E eu continuo orando em línguas o tanto tempo até que... agora eu entendi. Entendeu? Eu não sei se vocês têm lido tido aquele vídeo sobre a cama elástica. Quando eu queria mostrar como é que a palavra de Deus é a força da nossa fé. É só a palavra de Deus que produz fé. Quando eu queria mostrar aos irmãos isso na prática, eu não sabia qual é a figura que eu ia usar. Então eu fui andando lá com o cachorro, lá no quintal, andando e orando em línguas. Repentinamente Deus disse para mim, Bernardo, você sabe o que é cama elástica? Eu disse, claro que eu sei. Agora a ficha caiu, a cama elástica está aqui, para a sua fé, ó. Quando você firma aqui, você vai, compreende? Bom, então, dentro dessa forma é o nosso dia a dia em Deus. Você tem tantos momentos que você pode aproveitar, fortalecer o seu espírito. Porque quando você ora em línguas, você está entrando em harmonia com o Altíssimo. É como você ligar a televisão num canal, ou ligar o rádio para uma música. Você está ligando em Deus para ouvir o que Ele diz aqui dentro. Entendeu? Não pense que você vai entender a interpretação da língua na hora, não. Isso não. Interpretação de línguas é para instrução coletiva. Mas essa oração que nós estamos dizendo para você é só para seu próprio edificação. Tá bom? Isto é Judas Judas 19 e 20. Bom, vamos terminar então o ensino de hoje. Puxa, vamos lá. Verso então, 49. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Eu pergunto, a palavra de ação funcionou ou não? Vamos ver. Verso 51. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles, a que hora o seu filho se sentira melhor? Informaram ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, o homem reconheceu o pai ser aquele precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para Galileia. Foi este o segundo sinal. Que sinal? Que o que ele diz funciona. O que ele diz funciona, e funciona para mudar a sua situação de incredulidade, a sua situação de necessidade, imediatamente para a liberdade em Cristo. Então, como eu disse, toda essa parte aqui no capítulo 4 é para mostrar a nós que, prestar atenção naquela mulher que pegava água, a palavra de Jesus
foi muito lentamente mudando a ela até ela ficou totalmente convertida, totalmente mudada. Mas não só ela. Também as outras pessoas que observaram a mudança dela, inicialmente creram na coisa dela. Olha, as pessoas dizem às vezes, olha, é a sua experiência que é a base da minha fé. Negativo. A minha experiência é minha experiência. Pois cada um de nós temos que ouvir a palavra de Deus para nós mesmos. Porque é só aceitando o que Ele confirma aqui que nós somos mudados. Então observa, Ele é o verbo, a palavra em ação, que muda de uma situação de morte qualquer, porque toda situação adversa é de morte. Não estou dizendo de morte física, é morte em termos de Deus. E toda a palavra de Deus é para mudar a nossa situação de morte para a condição de vida, que está em Cristo Jesus. Essa é como a palavra funciona para nós. Tem. E como tem? Tem, não tem dúvida. Mas observa, aquele oficial, ele ouviu e foi. É simplesmente assim. Não raciocina nada. E foram. Exatamente. As pessoas, a maioria das pessoas religiosas só tem uma teoria da palavra. Ela não funciona. Mas observa que os samaritanos ouviram e disseram, agora nós sabemos, este é o Cristo, nós estamos mudados. Tá bom? Pai, agradecemos a Ti, a Tua palavra. Ajuda-nos para que essa palavra seja ação em nossa vida, para que possamos cada dia mais crescer na graça e glorificar a Deus na terra, porque Jesus é vida para nós. E a palavra dele muda toda e qualquer situação. Aceita os nossos agradecimentos por esses momentos em torno da Tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Esta fita é distribuída pelo Ministério Verdade Viva. Caixa Postal 51, CEP 30 123 970, Belo Horizonte, Minas Gerais. E-mail minister@gold.com.br. O nosso site na internet é www.verdadeviva, uma palavra só, .org.br. Os telefones fax 31 3482 1919, 3482 1879.